Bueno, muy buenos días para todos. Un placer saludarlos en este día, 17 de septiembre de 2021. Mi nombre es Jorge Arboleda, profesor del Instituto de Biología. En nombre de nuestro Consejo de Instituto, y un saludo muy especial les envía a la doctora Esperanza, la directora de nuestro instituto. Queremos celebrar hoy un día que es no menor, es un día muy especial, es el Día del Biólogo. Y es el día donde se celebra todo el trabajo y todo el esfuerzo que hace nuestro cuerpo docente, pero también se celebran todas esas acciones, esas actividades que ustedes como estudiantes, como egresados, estudiantes no solamente de pregrado, sino también estudiantes de posgrado, realizan en virtud o en el desarrollo de su ejercicio profesional. Para nosotros es supremamente importante agradecer todo el trabajo que realizan nuestros docentes biólogos, pero también nuestros docentes que no son biólogos. Y esto porque conocemos la importancia de la formación integral de nuestros estudiantes en biología. La formación no solamente es a nivel de apropiación de conocimientos, la formación es muy importante también a nivel integral y a nivel de personas. Nosotros estamos formando personas para el futuro, estamos formando personas que en el estudio de la biología trabajan en diferentes sectores que le aportan a la construcción de una sociedad mucho más equilibrada, mucho más noble, mucho más compenetrada con todo eso que necesitamos en el desarrollo humano y que hoy estamos viendo que tiene un impacto grandísimo en todos los aspectos relacionados con nosotros, en nuestra vida con el planeta y nuestra relación con los otros seres vivos. Entonces, como les decía, sea esta una oportunidad para agradecerles, profesores, aquellos profesores cuya profesión es la biología, pero aquellos profesores cuya profesión no es la biología, son licenciados, ingenieros o tienen otro tipo de formaciones a nivel, por ejemplo, de medicina o microbiología y le aportan a la formación de nuestros estudiantes. Queremos desde nuestro Consejo de Instituto también felicitar a los egresados de nuestro programa, a los egresados de nuestros programas de posgrado, felicitar a nuestros estudiantes que están a puertas de terminar su formación y felicitar también a los estudiantes que inician ese periplo o esa carrera y decirles que escogieron la mejor de las carreras y la mejor de las formaciones, que es el estudio de la biología. Eso de entender, comprender, aprovechar todas las relaciones que tienen los seres vivos es una carrera magnífica. Yo no soy biólogo, pero les cuento que me arrepiento de no haber estudiado biología, pero me siento un biólogo como todos ustedes. En el día de hoy, entonces, para celebrar este Día del Biólogo, desde nuestro Consejo de Instituto invitamos al doctor Octavio Franco. El profesor Octavio Franco es un profesor de la Universidad Católica Don Bosco, pero también profesor de la Universidad Católica de Brasilia. Profesor es brasilero, es una persona que en el campo de la biología se ha destacado, es un referente en Brasil, pero no solamente en Brasil, sino también a nivel internacional. Es una persona que nos ha acompañado en múltiples procesos de investigación. Además de eso, el doctor Franco es biólogo, tiene maestría en biología molecular y su doctorado también es en biología molecular por la Universidad de Brasil. El doctor Franco tiene más de 400 publicaciones en revistas indexadas de carácter nacional e internacional. Además de eso, el profesor Franco es director del Centro de Análisis Proteómicas y Genómicas desde 2006. Hoy es director de los programas de pregrado y posgrado en biotecnología en la Universidad Católica de Don Bosco. Es asesor de muchos gobiernos en temas relacionados con biotecnología, en temas relacionados con ciencia y tecnología. Es consultor internacional. Además de eso, conoce muy bien todos los trabajos de la biología y cómo la biología aporta en esos estudios y en esta investigación. Tiene más de 32 capítulos de libro, como les decía, más de 400 artículos científicos publicados. Ha orientado más de 200 estudiantes a nivel de pregrado, a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Tiene un cuerpo o un staff en su centro de investigaciones en Brasil de más o menos unas 50 personas, con unos laboratorios que son referentes en biotecnología, no solamente en la ciudad de Brasilia, sino en la ciudad de Campo Grande en Brasil.
ha sido merecedor de diferentes premios o reconocimientos a nivel nacional e internacional. Contarles una infidencia, y es que hasta el Papa le ha dado un premio a nuestro amigo Octavio por todo su trabajo en ciencia y tecnología. Y además de eso, para nosotros es un placer tenerlo como invitado aquí en la celebración del Día del Biólogo de nuestro Instituto de Biología. Sin más preámbulos, entonces doy paso a la presentación del profesor Octavio, quien nos hablará de la biotecnología y sus aplicaciones como una perspectiva de trabajo desde la biología. No obstante, él también hablará desde su formación como biólogo, cómo el biólogo trabaja en ciencia y tecnología y aporta en todo este tipo de desarrollo, de investigación y de innovación. Profesor Octavio, muchísimas gracias por atender la invitación y quedamos atentos. Ok. Antes de mais nada, muchas gracias pela invitação. Jorge é um bom amigo, então somos amigos há muitos anos. É sempre um prazer falar um pouco com Jorge e tentar falar um pouco espanhol. Eu vou falar português ou portunhol e vou tentar falar espaciado para que compreendam tudo. Dia queria aprender espanhol, mas ainda não é a minha hora, eu penso. Primeiro, feliz Dia do Biólogo. Acredito que estou aqui porque eu incorporo basicamente o que é ser biólogo. O Jorge fez uma longa lista de cargos e coisas que eu fiz, e no final das contas, eu sou o mesmo biólogo que eu era anteriormente. Eu sou o mesmo apaixonado por biologia que era quando eu entrei. Embora eu sempre gosto de falar no Dia da Biologia, porque eu não sabia que eu seria biólogo. Eu conto uma história de como eu comecei biologia. A minha primeira formação é computação, então a minha primeira graduação e o meu primeiro técnico foi em programação de sistemas. Eu trabalhava com computadores e eu não gostava. Eu não era feliz mexendo com computadores, né? E aí eu não sabia o que fazer. Eu já tinha formação, eu ganhava muita plata e ao mesmo tempo não era feliz. E aí decidi fazer uma outra graduação. Eu sempre gostei de animais, minha paixão sempre foram os animais, os bichos. E aí um dia eu fui morar numa cidade aqui no Brasil chamada Fortaleza, que fica perto da praia, e era um lugar lindo, né? Que era um sonho de muitas pessoas para trabalhar com biologia marinha. Mesmo assim, quando eu fui fazer o vestibular, eu não sabia qual curso que eu efetivamente ia fazer. E aí eu sempre conto para os meus alunos que a decisão de ser biólogo não veio de mim. Eu fiquei com 3 cursos que eu gostaria de fazer, que era arquitetura, engenharia elétrica e biologia. E são cursos muito parecidos. Então, engenharia elétrica é uma coisa, arquitetura é outra e biologia é outra. E aí eu estava sentado olhando os documentos para entrar na faculdade, na universidade, e aí veio uma loira, uma mulher linda e hermosa, muito hermosa, e me perguntou: o que você quer ser? Eu falei: diga-me você o que você quer ser. E aí ela falou: eu quero fazer biologia. E se Deus sabia como me tocar, me tocou profundamente, me mandou uma mulher bonita e eu também marquei biologia. E aí decidi fazer biologia. E aí nos primeiros meses eu odiei biologia, eu achava chato. Eu tinha cálculo, eu tinha matemática, eu tinha química, eu tinha física, mas eu não tinha biologia no curso de biologia. Eu achava aquilo um absurdo. E aí comecei a trabalhar com golfinhos e com balenas, né? E aí me apaixonei por biologia. Quando eu comecei a mexer efetivamente com biologia, eu descobri que eu não poderia fazer mais nada que não fosse relativo à biologia. E depois eu entrei no laboratório de fisiologia vegetal e bioquímica, e aí eu trabalhava 14, 15 horas por dia com um prazer
inominável. Eu amava estar ali no laboratório, como ainda amo estar dentro do laboratório. Então, para todos os biólogos que estão aqui, eu sempre digo que biologia não é um curso, biologia não é uma profissão, biologia é um estilo de vida. Quando é um lifestyle completo, quando a gente escolhe ser biólogo de coração, independente da área que a gente trabalhe, a gente vai se dedicar profundamente. Os biotecnólogos, os zoólogos, os ecólogos, os botânicos, os bioquímicos e assim por diante. Então, o biólogo ele tem essa característica muito típica de amar profundamente aquilo que ele faz, e é isso que eu faço hoje. Depois de 20 anos de formado, e parece que foi ontem, eu nem acredito que eu já estou ficando velho. O Jorge não, o Jorge está ficando ainda mais novo, eu não, estou ficando mais velho. Eu ainda gosto tanto de biologia como eu gostava no primeiro dia. É uma profissão que me permitiu não ter uma rotina, porque eu odeio rotina. Ela permitiu eu ver o mundo. Então, pela minha profissão, eu viajei 45 países, 44 países, eu já conheci o mundo inteiro, trabalhando e estudando. Tive chance de trabalhar com animal, com planta, com microbioma, com micro-organismos, com tudo. E tive chance de ver coisas que a maior parte das pessoas nunca nem imagina ver. Então, isso é biologia para mim. Biologia é algo que toca a alma da pessoa e faz com que a essência dela seja melhor. Essa foi a minha experiência com biologia. Por mais que me dissessem que eu não ia ficar rico, e eu não fiquei, mas tudo bem. Não ganhei dinheiro suficiente, mas me diverti loucamente nos últimos anos como biólogo, né? Trabalhamos muito, 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 muito mesmo, mas, enfim. Então, hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês da trajetória de ser biólogo, né? E também de como gerar um bioproduto. Por quê? Hoje eu vejo como um campo importante, óbvio, é legal eu ir lá e observar os golfinhos, observar aqui o jaguar, a onça-pintada e assim por diante. Mas hoje o meu trabalho é usar todo o conhecimento natural para poder gerar produtos que possam auxiliar a sociedade. Isso é uma das coisas que eu gosto mais de fazer, é tratar a nossa espécie com o conhecimento natural. Isso um biólogo sabe fazer. Então, se vocês observarem o meu slide, vou até pegar aqui meu board, eu trabalho em tempo integral desenvolvendo hoje bioprodutos. Só um instante. Aqui. Então, hoje eu coordeno 2 laboratórios. Este aqui, que é o mais antigo, Centro de Análises Proteômicas e Bioquímicas, que está aberto há 20 anos, está na Universidade Católica de Brasília e trabalha com peptídeos para a saúde humana. Este aqui, o S-Nova Biotech, que está envolvido na busca de antimicrobianos para a saúde animal, para a produção animal e também para a saúde humana. E este aqui, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é um programa que não é fixado em uma única instituição, faz parte dos 22 países, o Jorge faz parte também, e tem a possibilidade de formar gente do mundo inteiro, de colaborar gente do mundo inteiro. Ao todo são 230 pesquisadores envolvidos na busca de antimicrobianos. Então, eu deixei até a proposta que o Jorge me fez, mas eu vou colocar um bioprodutos aqui que a gente tinha discutido, porque este vai ser o foco do nosso trabalho. Como é que eu chego lá a partir de biologia? Então, eu gosto de falar que eu comecei minha carreira trabalhando com plantas, que as plantas têm um papel importantíssimo no país e no mundo. Várias das sociedades no mundo inteiro usam extratos vegetais para curar, ou chás, ou coisas afim, e conhecimento tradicional. E aqui no Brasil, e concordo que na Colômbia seja o mesmo, nós trabalhamos muito com plantas. Então, esta planta, inclusive o Jorge participou desse trabalho conosco,
Essa planta era conhecida por matar tudo, e na época eu queria descobrir um antimicrobiano. Então, essa planta se chama Palicureia rígida, é uma planta tipicamente do Cerrado. O Cerrado, para quem não conhece, é uma savana brasileira. Então, ela tem características muito parecidas com a savana africana, tirando os leões, os tigres e coisas afins. Então, nós buscávamos compostos que pudessem ser isolados de qualquer parte da planta e de qualquer momento. Por quê? Uma das coisas que a gente descobriu como biólogo é que não só a gente descobriu, mas todo mundo vê, é que os organismos e as espécies se adaptam. E as espécies, ao se adaptar, elas mudam de estrutura, mudam de forma e mudam de composição química. Então, algumas espécies, elas são como é que se diz? Progridem na chuva, outras na seca. E quando a gente olha a composição química, a gente vai ver que isso muda também de acordo com a estação. No Cerrado, nós não temos frio, calor, nós não temos primavera, verão, outono e inverno. Nós temos a tempo chuvoso e o tempo seco. O tempo seco dura mais tempo, quase 9 meses, o tempo chuvoso, 3, né? E aí nós buscávamos uma molécula que tivesse em todas as partes da planta e também em todas as condições. E achamos essa molécula de 3.278 Daltons. Depois nós fomos purificar, então nós fomos isolar essa molécula, nós buscávamos um ciclotídeo. Por quê? Porque um ciclotídeo ele tem a capacidade de ser cíclico e, por conta disso, é muito estável. Então, nós precisávamos de antibióticos estáveis. Então, usamos uma cromatografia de separação, de exclusão molecular, depois reaplicamos numa fase reversa e depois recromatografamos. E aí nós tínhamos muitas dificuldades para isolar essa molécula e depois para quebrar. Como ela era tão estável, a gente fez com que ela se quebrasse em várias partes com uma enzima que nós conseguimos de um colaborador australiano e descobrimos esse peptídeo, que é uma pequena proteína cíclica e foi o primeiro ciclotídeo da América Latina. Então, nós buscávamos um peptídeo estável, capaz de matar bactérias, e esse peptídeo era bem estável mesmo, só não era capaz de matar bactérias. Então, nós descobrimos que, embora essa planta matasse tudo, ela não matava bactérias, o que foi muito triste. Mas descobrimos, por outro lado, que essa planta matava insetos. Então, essa planta era capaz de aumentar a mortalidade dos insetos e diminuir o peso dos insetos. Então, diminuía o tamanho, o peso, reduzindo o inseto a isso aqui. E aí nós descobrimos, então, um produto que pudesse ser utilizado não contra bactérias, mas contra insetos. Então, foi um dos primeiros inseticidas bioinseticidas que a gente desenvolveu aqui. Mas como tínhamos interesse de achar um mecanismo de ação, o que aconteceu? Nós vimos que esse peptídeo era capaz de romper as membranas. Então, ele era capaz de romper as membranas e, ao romper as membranas, causar um extravasamento da mesma. Marcamos os peptídeos com um fluorocromo e aí nós vimos que esse peptídeo era capaz de se organizar na superfície da célula do inseto. E depois, se vocês olharem com cuidado, vou dar um zoom aqui para vocês, ele era capaz de explodir a célula do inseto. Então, essa molécula tirada de uma planta era capaz de implodir a célula e colocar tudo para fora. Opa! E aí depois nós fizemos uma modelagem molecular utilizando o computador, até porque eu não esqueci, embora eu tenha largado a computação, eu não havia me esquecido de como usar um computador, e aí a gente fazia a parte de modelagem molecular. Neste caso, nós fizemos um docking, nós criamos a membrana do inseto e depois mostramos como é que o peptídeo se ligava na superfície da membrana.
Bom, uma vez que nós descobrimos um inseticida, a gente continuou trabalhando em cima de culturas nativas para buscar antibióticos. E aí eu separei essa fala para vocês hoje, porque eu tenho vários cases, e tem alguns cases que funcionaram e outros que não funcionaram. Vocês vão observar que a maior parte dos cases não funciona. A maior parte dos cases ele é difícil, porque a parte de desenvolvimento de bioprodutos a gente começa com vários para chegar em um só. Então, o que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos a cagaita, o nome dela é Eugênia dizentérica, e as frutas dela causam diarreia. Então, inicialmente, havia a cultura popular de que essas frutinhas causavam dor de barriga. E falava-se ainda que se você pegasse a frutinha do chão, ela ainda causava mais dor de barriga. Então, nós começamos a analisar por quê. A gente tinha interesse em controlar os micro-organismos ou aumentar os micro-organismos do intestino e também entender o que acontecia lá. E a gente foi começar a buscar peptídeos com atividades laxativas. Então, os peptídeos com atividades laxativas têm um importante papel no desenvolvimento de produtos. Então, mais uma vez, fomos purificar essa frutinha, né, que tinha conhecimento popular, e a partir da fruta nós achamos um isolado de proteínas, e esse isolado de proteínas foi utilizado como nosso teste. E o que nós observamos é que o nosso isolado de proteínas era muito mais potente do que o óleo de rícino, que é este aqui, né? E que, inclusive, a polpa. Então, realmente aumentava a motilidade intestinal, fazia com que os animais tivessem esse movimento peristáltico e, por conseguinte, funcionava bem para fazer com que houvesse a diarreia. E aí nós pensamos, bom, vai ser um bom produto para pessoas que não conseguem ir ao banheiro, para pessoas que têm constipação. Então, nós pensamos assim, vamos gerar um produto para poder liberar e não para poder travar. Uma das coisas que nós testamos é, será que essa polpa dessa fruta destrói o intestino? Então, porque uma das coisas que a gente sempre evita é matar o paciente. A gente não gosta de matar o paciente, a gente gosta que o paciente sobreviva aos nossos treinamentos. Então, uma das coisas que nós temos é a prevenção do tecido. Então, nós observamos que o intestino tratado com óleo de rícino era todo destruído, as microvelocidades eram destruídas, mas o intestino tratado com a polpa de fruta era preservado. Então, nós tínhamos uma estrutura, uma fração de polpa que causava uma proteção, causava uma motilidade intestinal, mas tinha uma proteção significativa. E aí depois, nós ainda continuamos buscando antimicrobianos, mas aí eu pensei, nas plantas eu não estou sendo feliz com antimicrobianos. Eu não estou conseguindo encontrar antibióticos potentes em vegetais. Nada competitivo com bioproduto. Então, por que não trabalhar com animais? Então, voltei às minhas origens, voltei ao oceano, e aí fomos trabalhar com um animal chamado Stiela clava, que é um tunicado, como este aqui. Ele é feio, ele não é muito bonito, mas ele funciona muito bem porque ele é um animal filtrador. Então, a água passa através dele e, por conseguinte, ele tem alta exposição a micro-organismos. Então, nele, nós descobrimos, em parceria com um grupo na Holanda, a clavanina, que era um peptídeo já com uma classe já bem elucidada, a clavanina A, e nós somos o primeiro grupo a mostrar a estrutura da clavanina. Então, o que nós observamos foi que a clavanina ela era capaz de formar uma coil, para quem já fez bioquímica, ela fazia agora não me lembro a palavra em espanhol,
gusano se movendo, e aí ele forma uma hélice quando ela está na membrana, forma uma espiral. E aí nós testamos essa clavanina em um modelo de infecção animal. Então, nesse caso, a gente faz um ferimento na superfície da pele do animal, e ao fazer um ferimento, abre e infecta ali. E aí nós tratamos com clavanina, e ela foi tão potente quanto gentamicina. Isso é muito bom, porque a gentamicina é o que tem no mercado. O problema que nós tínhamos aqui era o preço. Então, a clavanina era tipo 200 vezes mais cara do que a gentamicina. E aí é uma ótima temática, explica como as Estiella clava fogem das bactérias, mas não consegue gerar um bioproduto. Dessa forma, usamos um modelo mais desafiador. Esse modelo mais desafiador era contra sepse e nós conseguimos proteger 80% dos nossos animais. 80% ainda assim era de baixa percentual. E aí nós tentamos mudar esse peptídeo. Aí veio o conceito de bio-inspired. O que é um conceito de bio-inspired? A gente pega uma molécula totalmente natural, uma molécula biológica, e aí transformamos ela em algo que possa ser utilizado com maior potência ou maior flexibilidade. Então, nós criamos um tag de 5 aminoácidos, e esse tag foi adicionado à clavanina. E aí a primeira coisa que observamos, como vocês podem ver, é que a estrutura não mudou. Depois testamos a nossa clavanina bioinspirada, e aí o que nós observamos é que houve uma melhoria da atividade. Isso aqui é um MIC. Quanto menor a atividade, menor a concentração, mais potente ele é. E aí fizemos testes antibiofilmes, porque um dos problemas do mundo hoje são os biofilmes bacterianos, que se formam e são construídos. E aí quando a gente adicionou as moléculas, se vocês olharem, isso aqui é um biofilme de KPC, Klebsiella pneumoniae ultra resistente, o peptídeo pega e dissolve esses blocos verdinhos, né? Aqui nós testamos para ver se o peptídeo se ligava à fosfatidilguanina, e aí essa fosfatidil realmente não se ligava, não era esse o mecanismo de ação. E aí fomos para a tentativa agora do teste em vivo, porque não adianta nada funcionar no laboratório se não funciona dentro do animal. E aí a gente testou ele contra modelos animais. E mais uma vez nós tivemos sucesso, aumentando a concentração, a gente tinha o controle das bactérias, mas ainda assim nós conseguimos salvar apenas 80% dos nossos animais. Bom, seguindo. Então, agora eu tirei o Estiella clava e agora fui trabalhar com peixes polares no Ártico. Então, fomos pescar esse peixe que chama Pleuronectes americanus. É um peixe que ele se desenvolve em baixas temperaturas, ele consegue suportar menos 40, menos 50 graus Celsius. E aí uma das perguntas era como ele protege seus próprios órgãos. Então, nós fomos isolar as moléculas que tem no plasma desse peixe para que ele pudesse entender o que fazia para ele proteger os órgãos. Para quê? Porque um bioproduto necessário no mundo inteiro são anticongelantes. Esses anticongelantes eles podem ser utilizados para proteger órgãos no momento de um transplante. Então, eles podem evitar com que o órgão se degrade dentro de um sistema e aí permite com que eu consiga proteger esse órgão. Então, nós trabalhamos com esses peptídeos aqui. Esse peptídeo aqui é uma polialanina também. Essa polialanina, ela tem, por isso o nome, várias alaninas, e ele forma uma hélice. Então, nós temos o original, que foi encontrado no próprio peixe, e em cima disso nós criamos variantes bioinspiradas.
E aí o que nós observamos? Fomos pescar esse peixe, e depois era complicado pescar, porque eu não moro no Canadá, então eu moro no Brasil não é ártico, então não tem peixes gelados, né? Aí depois a gente sintetizou esse peptídeo no Brasil e testou ele contra gelo. E tristemente o que nós observamos foi que ele não funcionou. Ele, por testes esteréis termal, ele não conseguiu bloquear a formação de gelo. Então, aparentemente, eu precisava de uma concentração muito alta para fazer isso. E eu não consegui uma concentração muito alta. Lembrando que eu estou dando uma palestra em casa, então eu tenho cães, né? E essa cadela, essa cachorra, se chama Pizza. Então, ela está aqui latindo loucamente. Ao mesmo tempo, nós testamos esse peptídeo e ele funcionou bem contra a E. coli. Então, funcionou bem como antibacteriano, mas não fez a proteção dos órgãos da maneira que eu queria. E aí, em cima disso, nós pensamos assim, da seguinte forma. Eu sempre estou testando 2 peptídeos. Então, só um pouquinho, vai aparecer isso aqui. Bom, vai ficar. Nós testamos, então, um algoritmo. Vocês vão ver que eu tenho, junto com a minha formação de biólogo, muito da formação também de programador. E aí, um dos meus alunos, que era muito bom, o nome dele é William, ele criou um algoritmo para gerar variantes. E aí, nesse período, eu queria testar muitos peptídeos ao mesmo tempo. Eu queria desenvolver vários, não um só, mas 300. E aí havia uma tecnologia que chamava Spot, e essa tecnologia permitia com que eu produzisse vários peptídeos. Então, esse algoritmo me criava possibilidades de sequência, e ao criar possibilidades de sequência, eu tinha componentes de identidade. Maria, só um instante, só um minuto. Pronto. Eu tinha o que a gente chama de componentes ambíguos, que podem ser trocados, dadas determinadas condições, por carga ou hidrofobicidade, alguma coisa parecida, e tinha o que a gente chama de wildcard, ou o joker, que é o coringa aqui no Brasil. Então, a gente pode trocar ele por qualquer coisa, e a gente cria uma evolução randomizada. E aí, em cima disso, nós criamos 300 peptídeos, e nós tivemos uma taxa de sucesso de 65%. Né? Bom, em cima disso, nós aplicamos esse algoritmo numa molécula chamada PGMP1. Foi a primeira molécula que eu isolei de uma semente de guajava. Aqui é goiaba, Psidium guajava. Então, foi logo no começo da minha carreira, nós descobrimos um peptídeo em sementes de guajava, só que eu precisava de toneladas de goiaba. Toneladas de guajava para que eu pudesse obter esse peptídeo. Bom, eu precisava de toneladas mesmo, tipo 100 quilos para ter 1 miligrama do peptídeo. Só que isso era legal e interessante, mas inviabilizava todo o processo. Então, nós expressamos e produzimos esse peptídeo em bactéria, só que foi uma ideia não muito inteligente, porque era um peptídeo antibacteriano, então ele matava o próprio vetor. E aí nós analisamos a estrutura desse peptídeo e nós vimos que ele formava uma hélice e tinha vários coios. Então ele não era algo simples para que a indústria pudesse utilizar. Então o que pensamos? Vamos cortar ele em pedacinhos, vamos fracioná-lo. Então a gente fracionou fazendo a hélice, carga, hidrofobicidade e momento hidrofóbico. E o que nós obtivemos? Nada, só tristeza aqui. Porque quando nós quebramos ele em pedacinhos para ver se as partes dele poderiam ser funcionais, nada aconteceu. Então, nós aplicamos o algoritmo e geramos vários
inúmeras variantes, que permitiram com que eu achasse uma delas muito potente. Então, para que ele funcionasse, a gente teve que purificar da semente de goiaba, expressar, cortar, pegar um fragmento, aplicar o algoritmo e só aí nós obtivemos alguma atividade. Testamos contra várias bactérias gram-negativas, gram-positivas e leveduras, como Candida albicans e Candida parapsillosis, e testamos contra células de humanos, mostrando que ele não tinha atividade contra o Mancelso, o que era ótimo. E aí fomos tentar entender como é que ele funcionava. Então, isso aqui é um ensaio de despolarização, mostrando que o peptídeo ele consegue despolarizar a membrana, mas ele não é tão potente quanto a melitina. E a melitina é um veneno, é uma molécula do veneno de abelha, né? Ao mesmo tempo, vimos, por microscopia eletrônica, que ele era capaz de destruir as membranas e causar buracos nas membranas. Então, se vocês olharem, nós vamos ter uma destruição significativa sobre a superfície. Esse artigo, então, esse peptídeo foi testado em modelos animais, como todos os outros, se mostrando extremamente ativo contra Pseudomonas aeruginosa. Esse trabalho foi, então, publicado na Nature e mostra como é possível, na Nature Communications, como é possível transformar uma molécula de origem vegetal, um bioproduto, em algo realmente utilizável. Aí nós aplicamos também o mesmo algoritmo para diminuir e reduzir toxicidade. Então, uma das coisas que às vezes a gente tem uma boa molécula, um bom bioproduto, mas que mata o nosso paciente. Aí não é tão bom, né? Então, nós trabalhamos a aplicar o algoritmo de forma inversa. Ao invés de utilizar o algoritmo para aumentar a potência da nossa molécula, a gente usou o algoritmo para diminuir a toxicidade. E aí, uma vez que a gente queria diminuir a toxicidade, nós aplicamos isso no mastoparano, que vem de venenos de vespa. Então, fizemos a aplicação do algoritmo e nós observamos que a atividade melhorou contra bactérias, mas a atividade contra as células humanas diminuiu. Opa, solte. Então, só um instante, momento, põe na minha canetinha. Então, aqui nós temos uma redução da atividade citotóxica natural, o que mostra que é possível, ao invés da gente buscar apenas destruir a bactéria, a gente pode buscar também reduzir a atividade. Outra coisa que vimos é que esses mastoparanos, eles destroem biofilmes, tornando possível controlar biofilmes muito resistentes. E, mais uma vez, observamos que ele funciona muito bem em moléculas, em modelos animais, né? Analisando a estrutura, observamos que ele forma a mesma coil que passa a hélice. E aí, adicionalmente, nós adicionamos outros mastoparanos que também foram criados a partir dos mesmos, né? Mostrando que eles são capazes de destruir várias bactérias e dissolver as bactérias através dessa visualização por microscopia eletrônica. A outra pergunta agora é, será que eu poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Será que eu poderia pegar esses peptídeos que têm menos atividade contra as células de humano, que são menos tóxicos, e utilizar somado peptídeos de anfíbios, como as breveninas e as temporinas, e adicionar um tag? Então, nós criamos algo que a gente criava a bioinspiração a partir de uma única espécie. E aí, a partir daí, nós começamos a misturar as coisas e utilizar anfíbios e vespas e a bioinspiração. Então, nesse trabalho que nós publicamos no PNAS, junto com um grupo americano, nós criamos um novo mastoparano e ele foi testado contra várias bactérias, né? E ele foi misturado contra peptídeos de anfíbios. O que nós observamos é que esses peptídeos também melhoravam a resposta imune, mexendo na produção de IL-12 e de TNF-alfa.
E, mais uma vez, como fomos em testes, né, a gente viu que em testes em vivos, 4 deles funcionavam muito bem, 4 dessas variantes. Além disso, nós fizemos uma variação dessa porção, gerando quase 500 peptídeos, e esses 500 peptídeos foram todos testados em modelos animais e geraram alguns com um potencial grande de produto tecnológico. E aí depois veio o Covid. Aí quando o Covid chegou, em 2020, mudou a vida de todos nós, causando uma pandemia mundial, isolando as pessoas. E aí nós decidimos também contribuir para achar alguma coisa para a Covid. Uma vez que nós trabalhávamos a vida toda com peptídeos antimicrobianos, nós testamos vários peptídeos antivirais. Então, nós começamos a criar alguns peptídeos antivirais e utilizamos inicialmente esses 2 imunomoduladores vindos de mamíferos, e eles funcionavam muito bem contra o herpes vírus, mas não funcionavam contra o SARS. Depois nós tínhamos peptídeos de milho, que também funcionaram muito bem, inibindo intracelularmente a produção do vírus, assim como a extracelular, mas não funcionou com SARS. E depois nós começamos a testar os mastoparanos que nós criamos, que funcionavam muito bem contra herpes, né? Através da estrutura, nós criamos variantes desses mastoparanos, e esses mastoparanos foram testados contra o SARS-CoV-2, né? O que nós observamos? Que como a gente sabe que está funcionando? A coloração vem das células de mamífero. Então, quanto mais roxo, mais protegido está a célula de mamífero. Então, quando o vírus entra, ele destrói as células de mamífero, e ao destruir as células de mamífero, a gente vê uma coloração pálida. Quando o peptídeo funciona, eu tenho algo como isso aqui, ó. Ou seja, o peptídeo protege as células de mamífero, e ao proteger as células de mamífero, ele evita com que eu tenha a produção de mais vírus. Então, utilizando os mastoparanos, ele funcionou muito bem para proteger. E o Croamp, que vem de um veneno de crotalos, de cascavel, também funcionou muito bem. Aí tentamos aplicar o algoritmo para melhorar a atividade desse mastoparano. O que nós descobrimos? Que nós destruímos a atividade. Então, nós tentamos melhorar e, notoriamente, nós pioramos o nosso original. E aí a gente continua esse trabalho ainda em parceria com muitos países para tentar achar alguma coisa que funcione relativamente bem contra o SARS-CoV-2 e outros vírus. E aí o último case, porque eu mostrei vários casos de sucesso, é o case da OneSkin. Nós tivemos um produto lançado junto a uma empresa americana. Esse produto ele protege a pele, né? Então ele vai permitir com que haja uma pele mais saudável. Então nós estávamos buscando um anti-envelhecedor. Essa é a pele humana. Essa é a pele de uma criança recém-nascida, newborn skin, e isso é um score. Esse score, ele denota a qualidade da pele. Então, eu tenho 26,8 para uma pele de um bebezinho, 24 para a pele de um jovem e 16 para uma pele de uma pessoa mais velha, né? Então, conforme o tempo passa para todos, e ele passa para todos, nós temos uma diminuição desse score. E aí, isso está correlacionado com o quê? Com uma coisa chamada células senescentes. Essas células senescentes, elas vão causando espaçamentos, o que causa esse amolecimento, são células que são degradáveis, né? Então, a gente vê essas células aqui, quando ele tem 30 anos, quando ele tem 60, elas aparecem muito mais, e elas quase não existem em células de recém-nascidos. Quando a gente tem crianças, a quantidade de células é detectada por um ensaio chamado beta-gal, de beta-galactosidase. Então, os jovens têm baixo e os mais velhos têm alto. Então, o que me solicitaram? Que a gente criasse, a partir de produtos biológicos, peptídeos que destruíssem as células senescentes.
Então, nós fizemos um screening de 768 peptídeos, quase 800 peptídeos, aonde nós observamos que alguns ficavam nessa faixa aqui de potência. E aí nós descobrimos, dentre eles, alguns peptídeos que reduziam a quantidade de células senescentes, e ao reduzir a quantidade de células senescentes, funcionavam muito bem para anti-envelhecimento, né? Essa molécula foi lançada nos Estados Unidos e gerou esse produto. Deixa eu até pegar aqui para vocês. Só um instante. Então, é um creme que foi lançado junto com a OneSkin. Esse creme funciona e ele é super bom e eu fico orgulhoso dele, embora não use o creme, mas ele é legal porque foi o primeiro produto lançado a partir da nossa parceria de ciência, de bioproduto, mostrando que um biólogo pode sim contribuir, inclusive, para lançar um cosmético e criar novos produtos a partir de poder biológico. Então, só para vocês olharem como ele funciona, aqui tem a pele de uma pessoa mais velha. Quando ela é tratada com o S1, o score sobe para 25, o que é próximo do esperado, né, o que é próximo de uma pele de um bebê. E quando é tratado com ácido retinóico, que é o benchmark que todo mundo usa para anti-envelhecimento, basicamente o score não muda, mostrando que o bioproduto que a gente criou é muito bom. E acho que era isso, meninos. Eu queria só, basicamente, agradecer aos vários parceiros. Então, tem gente no mundo inteiro que nos ajuda. Tem gente no Colômbia, Brasil, Austrália, Israel, Estados Unidos, Itália e assim por diante. Agradeço sempre o suporte financeiro dos governos e queria agradecer basicamente a nossa equipe que trabalha em tempo integral para poder desenvolver essas coisas. Esse é o meu e-mail, que está aqui, e esse aqui é o meu Instagram, onde vocês podem entrar em contato comigo quando tiverem interesse. A gente faz também uma parte de divulgação científica e demonstração de biologia e de produtos e fotos de animais, e, enfim, é um prazer trabalhar com isso. Então, gente, acho que era isso que eu queria falar para vocês. Agradecer mais uma vez a organização do evento, agradecer ao Jorge pela possibilidade de falar um pouquinho, mostrar um pouquinho da minha experiência e dizer que ser biólogo é ser tudo. Isso tudo aconteceu porque, em algum momento, eu era um guri que gostava de bicho e, por gostar muito de animal, acabei me enveredando na parte de biologia aplicada. E aqui estamos, tá bom? Obrigado, Jorginho. Obrigado, gente. Agradeço mais uma vez a chance de falar um pouquinho com vocês. Octavio, muchas gracias por la presentación. Pues muy acertado, no solamente con el tema del tiempo, sino con el tema de contarle a los estudiantes cómo la investigación científica y la generación de conocimiento se debe o se puede traducir en productos bioinspirados en este caso. En este momento, pues está abierta la sección para que ustedes puedan realizarle las preguntas que deseen al profesor Octavio. Y mientras eso, a mí me gustaría comentarles algo, y es que Octavio, además de eso, es un fotógrafo, apenas está entrando en el mundo de la fotografía. Digamos que ya lleva unos años en el mundo de la fotografía, vive en algo que él lo denomina mi casa es un bioma, y como ustedes se dieron cuenta por el ruido que estaba haciendo Pizza, que es una de sus mascotas, es por la presencia de tucanes. Él está prácticamente en un espacio fenomenal, está muy cerca de Pantanal, entonces eso le permite tomar muy buenas fotos de la naturaleza. Octavio, tenemos una pregunta de la profesora Lucía, y es si se ha evaluado el efecto de las diferentes longitudes de onda sobre proteínas y péptidos en estas investigaciones que se han hecho. O que são longitudes de onda em inglês? Comprimento de onda. A pergunta tem a ver com se você já tem avaliado diferentes comprimentos de onda com a luz que é utilizada nos processos de produção das proteínas e dos peptídeos.
Ok, a gente usa comprimentos de onda de muitas formas, né? Para detecção, é uma das formas, a gente usa ultravioleta para detecção. Ou então, nós usamos, às vezes, ultravioleta para estímulo. Então, é porque eu não mostrei uma outra parte, como nós tínhamos um tempo restrito, às vezes nós usamos comprimento de onda de infravermelho e de ultravioleta para estimular a movimentação de anéis aromáticos e, ao estimular a movimentação de anéis aromáticos, causar um input de atividade. Nós fizemos isso a primeira vez quando nós colocamos um peptídeo inserido no silicone. Nós estávamos interessados em ter um peptídeo funcionalizado na superfície de um silicone para criar um biomaterial anti-infectivo, um plástico anti-infectivo. E aí uma das maneiras que a gente viu era uma das dificuldades era que a temperatura carbonizava o peptídeo. Então, eu falo que a minha primeira experiência com esse biomaterial foi, eu ganhei um carvão. Eu não sei como se fala em espanhol carvão. Jorge, Carbono. Carvão. Igual. Então, eu recebi um carvão que era bom para fazer um churrasco, mas não era bom como bioproduto. E depois nós começamos a utilizar comprimentos de onda para aumentar a exposição. Então, a gente aumentava a frequência, ela se movimentava melhor e acabava tendo atividade melhor. Eu acredito, assim, quando você diz expressão, se for expressar heteróloga, eu tenho certeza que a luz vai ter um papel preponderante na produção de alguns dos peptídeos, né? Tanto em síntese também, a gente pode trabalhar com ultravioleta e com alguns tipos de luz para fazer uma síntese mais eficiente. Mas, sim, não é a minha especialidade, Lúcia, mexer com comprimentos de onda. Eu uso mais como ferramentas, mas geralmente o pessoal da física gosta muito de atuar com diferentes, como é que se fala, longitudes de onda. Obrigado, Octávio. A professora Lucia é uma das professoras que faz parte do nosso instituto. Ela trabalha na parte de biotecnologia também, aplicada em diferentes processos. No chat, ela fala que o grupo tem uma patente demonstrando como aqueles comprimentos de onda facilitam ou melhoram a expressão de proteínas. Eu acho que mais para frente, Otávio, a gente temos que ajeitar, arrumar, consertar uma reunião para falar desse tipo de coisas, que eu acho que seria mais fazer trabalhos naquela direção. Octávio, uma das coisas mais importantes quando você trabalha em pesquisa, você sempre está trabalhando com a ideia de explicar, ou com a ideia de aproveitar. Assim, quando a gente trabalha em biotecnologia, a gente está pensando em quase sempre não somente explicar ou trabalhar com a parte de biodiversidade, o aproveitamento das moléculas e demais, mas também gerar produtos. Mas eu gostaria que você falasse para nós outros, contasse sobre a experiência de chegar ao produto, porque não sempre é um caminho fácil, não é sempre tão fácil. Então, como é o relacionamento com a empresa para fazer a pesquisa e chegar a ter um produto que possa ser disponibilizado para vender ou para aquela parte de produto comercial? Como é isso? Eu acho que nós temos aqui um caminho tortuoso, né, Jorge? Não é uma coisa fácil. Eu tenho muitas experiências negativas e poucas que deram certo. Se vocês olharem toda essa apresentação, a maior parte deles não deu um artigo legal, mas não deu efetivamente um bioproduto vendável, né? E eu fui aprendendo, porque ninguém me ensinou esse negócio desse contato com as empresas. Então, a gente vai aprender aos poucos. A gente aprende a ser biólogo
e mais ou menos na universidade, mas não aprende a ter esse contato com as empresas, né? Eu falo que o primeiro contato com as empresas já respondo, Lúcia, para você. Eu vou até usar um case, né? O meu primeiro contato com as empresas foi com daquelas coisas de goiaba, um dos peptídeos de goiaba. E eu falo que eu cheguei tão despreparado para a reunião, eu cheguei de bermuda, cheguei de chinelo de dedo, porque eu sou muito informal, né? E eles tinham muitos advogados e eu não sabia de nada. Eu falo, isso foi há 15 anos atrás. Aí depois a segunda foi aquele da Cagaita, da Eugênia Desentérica, uma empresa farmacêutica se interessou para fazer um iogurte. E aí eu me lembro que a pessoa perguntou para mim, quanto vale o seu produto? E eu disse, eu não sabia na minha cabeça quanto valia. Aí eu falei, 1 milhão. E ele falou assim, tá bom, tá ótimo, 1 milhão tá ótimo. Aí eu pensei, gente, se eu falei 1 milhão e ele aceitou, eu devia ter falado 10, porque deve valer muito. E depois eu fui estudar e era um mercado tipo de 50 bilhões de dólares ano. Então, 1 milhão era nada, não era nada. Então, essa relação com a empresa, ela é difícil, porque o biólogo não está preparado. A gente não faz negócio, é difícil. Eu fui aprendendo com o passar dos anos. Hoje, eu acredito que a melhor maneira de se fazer negócio com a empresa é construir o projeto com a empresa. Eu acredito realmente que é difícil porque às vezes a gente acha que o que a gente tem na mão tem um valor imenso, porque tem paixão, tem anos de dedicação, e às vezes para a empresa não vale nada, o cara acha, é legal, é muito bonito, mas é não escalonável, não vendável, enfim. Então, eu acho que o melhor caminho hoje para você gerar um produto junto com a empresa é construir, inclusive, o desenvolvimento do produto com a empresa. Chegou num determinado ponto, eles têm interesse, aí eles pegam e vão, né? A Lúcia colocou como negociar com empresas internacionais. É sempre muito difícil. Nunca é muito fácil, porque minha primeira negociação foi com a Bristol Myers, na Inglaterra. E para eles era muito difícil imaginar fazer desenvolvimento no Brasil se eles têm milhões e milhões de libras esterlinas a mais, uma equipe com muito mais pós-docs, então eles têm tudo mais sob controle do que no Brasil. Então, para ter um negócio com eles, tem que ser construído bem do início, como aconteceu com essa da OneSkin. Essa da OneSkin, nós tínhamos o algoritmo, nós tínhamos a biblioteca, e aí nós juntamos com eles para fazer todo o desenvolvimento conjunto, senão eu não acho que conseguiria. E aí tem que ter, cada universidade tem que ter também um sistema forte de proteção do pesquisador. Porque como a gente não sabe de negócio, não sabe direito, vai saber, tem empresários que são muito legais, mas tem pessoas muito malvadas nesse mundo, que não vão ter pena de pegar o que é seu e levar embora. Então, essa estrutura, universidade, construção com a empresa e todo mundo junto, é o melhor, né? Nas duas instituições, tem departamento de transferência de tecnologia, também foi criado. Na verdade, a demanda foi criada após esse meu caminhar, né? Porque as instituições perceberam que isso é uma fonte de recurso inestimável. Por exemplo, eu tive a chance de estar em Wisconsin, nos Estados Unidos, e num dos departamentos que o Linus Pauling trabalhou. E toda a instituição da universidade foi paga por quase 100 anos pela patente da vitamina C. Então, era um dinheiro absurdo, porque imagina, cada vitamina C que foi vendida no mundo nos últimos 80 anos gerava royalties, que gerava potência para a universidade. Então, a universidade foi propulsionada pela vitamina C. Óbvio, não é fácil achar uma vitamina C, né? É um caso único, mas um caso único que pode acontecer em qualquer instituição, pode acontecer na de vocês, pode acontecer comigo, e se eu descobrir a vitamina C, irei andar só de helicóptero. Aí vem benefícios econômicos. Também foi tudo negociado com a universidade. Então, por exemplo, no início, a universidade não entendia
que os pesquisadores tinham que receber recurso. Eles achavam que, por sermos funcionários, tínhamos que trabalhar pela empresa. Falavam, beleza, mas então eu também não vou trabalhar para isso. Para que eu vou fazer isso se eu não vou receber nada? Né? Aí você paga para o cara que limpa as gavetas, porque o que vocês estão pagando é o meu trabalho, mas a minha cabeça é minha. Né? E hoje nós temos um acordo com a instituição que 30% dos royalties são revertidos para o pesquisador. Então, cada vez, nesse caso da OneSkin, a gente tem um percentual de royalties eterno. Então, todo vidrinho que vende lá, nós ganhamos um percentual e dentro desse percentual, 30% para os pesquisadores. Neste caso, são 4 pesquisadores, então a gente divide os 30%. Posso falar que não fiquei rico, mas é interessante a ideia de você receber um recurso todo mês, sem efetivamente você ter que fazer nada. Mas hoje a instituição nos repassa um recurso pequenininho. Os royalties, nesse caso eu que aprendi a negociar os royalties. Então, como eu fiz? Eu fiz um contrato decrescente, mas eu fui aprendendo, eu fui olhar vários contratos de royalties que eram feitos no MIT, em Harvard, em Princeton e assim por diante, e aí eu montei um contrato de royalties para que a gente pudesse receber. Eu gostaria de ter feito um contrato melhor, mas como foi o meu primeiro contrato, tá ok, eu estou feliz. É um momento de demonstrar para os biólogos e para a sociedade que é possível. Esse primeiro produto da OneSkin, ele não vai me deixar rico, ele não vai me deixar bilionário, porque é uma coisa mais de, olha, a partir de hoje eu consigo fazer. Eu falo que o meu nome profissional como profissional de mercado aumentou, porque agora eu consigo botar um produto no mercado. Olha, percentagem de royalties, depende. Se as empresas entram com upfront, se eles entram com um dinheiro anterior, o percentual de royalties cai, porque eles compram parte disso. Mas eu tenho visto contratos de 1,5% até 10%, dependendo do nível de risco que a empresa assume e que a universidade assume. No nosso caso, nós chegamos, acho que, a 2%. Né? E eu ainda queria ações da empresa, mas aí a gente não conseguiu ações da empresa. Mas é um percentual. O que eu vejo também, acho que é a Lúcia, né? Lúcia, é caso a caso. Às vezes as pessoas querem botar uma regra. É 5%, é 2%. Vai depender muito do que você negociar via empresa. Tenho colegas que preferiram, por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele decidiu não pegar royalty nenhum. Ele ganhou um salário vitalício de 5 mil euros. É um alemão. Ele vai, até o último dia da vida dele, ele vai receber da Bayer 5 mil euros. Acho que é Bayer. Eu não sei exatamente, mas eu acho que é Bayer. E ele mudou para a América Latina. Ele falou, porque na Alemanha 5 mil euros é mais ou menos. Mas na Colômbia, no Brasil, 5 mil euros é um dinheiraço. Então ele mudou para a América Latina e fica viajando. A América Latina em tempo integral, com o salário. Ele fez 32 filhos, está rodando por aí. Então, vai depender do negócio e da necessidade da empresa daquela molécula. Né? Depende, olha só, esses licenciamentos, eles podem ser muito caros. Então, por exemplo, para a gente licenciar na Europa, Japão e Estados Unidos, para fazer o PCT, custou em torno de $65 mil para licenciar nesses países todos. Se for só no Brasil, custa $22. Então, depende do mercado que você tiver. Se você quiser atingir um mercado mundial, a empresa vai ter que pagar muito caro. Se você quiser atingir um mercado local, por exemplo, porque também às vezes é um bom produto. É um produto que só vende, por exemplo, em Barranquilla, ou só vende em Bogotá, e faz milhões, entendeu? Porque tem muita gente. Então, aí o investimento é menor. Mas quando se almeja mercado internacional, é muito caro. Tanto que é muito difícil para um pesquisador pagar por isso sozinho. Ele chegar e falar, eu vou pagar
60 mil. Hoje, se vocês pedirem 60 mil dólares, eu tenho um rim direito, eu posso vender esse rim e entrego para vocês, mas fora isso, não tem jeito. Fabio, una de las cosas más importantes en la formación de nuestros estudiantes, vos falar en español, Tranquilo. una de las cosas más importantes. Eu compreendo tudo, só não hablo muito bem, mas compreender, compreendo. Perfecto. Y una de las cosas más importantes en la formación de nuestros estudiantes en biología es precisamente que en esta formación integral las otras habilidades, que son habilidades blandas también y que son habilidades duras, es decir, lo que nos estás mencionando, capacidad de negociación, esa perspectiva, ese incentivo para ser emprendedores, porque biología trata muchísimos temas, pero tiene aplicación en muchísimos sectores también. Esta es una oportunidad en la cual los biólogos, y como nos lo cuentas, pues eres un biólogo, has trabajado en investigación, pero has tenido la oportunidad de trabajar en estos últimos años con las empresas en desarrollo de productos. ¿Qué consideras es más importante o es también adicional a esa formación de nuestros biólogos para que ellos puedan manejarse mejor? Es decir, ellos puedan trabajar mejor, tener capacidad de negociación, tener otro tipo de habilidades que se complementen con su formación. Essa pergunta é maravilhosa, Jorge, porque eu posso responder em português, né? Sí, claro. Eu gosto muito dessa pergunta porque, às vezes, particularmente me incomoda como nós estamos formando os nossos alunos. No mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Então, a gente ensina biologia ainda como se fosse século XVIII e século XIX. E o mundo mudou. A biologia não mudou. A base da biologia é a mesma. A gente tem que ir para o campo, a gente tem que ir para o laboratório, a gente tem que aprender a cerne da biologia. Mas tem coisas que ainda não foram integradas dentro do profissional de biologia. Então, por exemplo, marketing. Todo biólogo deveria saber fazer marketing. E vocês vão falar por quê? Porque tudo que a gente faz tem um papel importante. Então, nós temos vertentes na área de proteção ambiental, de geração de produtos, de treinamento. Enfim, biólogo é muito completo nisso, mas a gente não faz marketing. A gente, às vezes, meramente sabe fazer uma fotografia de um pássaro, de alguma coisa. Isso é tudo torto. Então, e são técnicas que não são tão complexas assim. A outra coisa que eu vejo que o biólogo não tem hoje é uma estratégia de business. Então, nós não temos uma valoração do nosso trabalho. Quanto vale o trabalho de um biólogo? Se eu perguntar para 95% dos biólogos e mesmo dos doutores em biologia, falar assim, quanto vale uma hora? Quanto você me cobra uma hora? A pessoa não sabe. Isso é estranho do ponto de vista de profissional. Por exemplo, se eu chegar, Jorge, eu preciso te contratar aqui para 10 horas de trabalho. Você vai ficar na dúvida, né, cara? Várias das pessoas que eu conheço, por exemplo, o advogado, ele sabe. Ele vai chegar para mim e falar, Otávio, eu cobro $100 a hora e pronto, ele já tem o preço. Então, nós não temos esse treinamento de marketing, de business, um MBA voltado para a biologia, um conhecimento de contrato. Por exemplo, quando eu vejo esse monte de perguntas aqui, é porque eu estou vendo da Lúcia que está saindo alguma coisa que pode ser bom para a Lúcia e pode ser bom para todo mundo, inclusive para a Colômbia, mas a Lúcia não teve treinamento nenhum, assim como eu também não tive, de saber qual é o percentual, qual é o contrato. Eu não sabia de nada disso e me faltou. Então, essas coisas, eu acredito que o biólogo hoje ainda é visto como aquele cara doido que fica no meio do mato. A gente tem esse momento, eu amo esse momento de ficar no meio do mato. Eu hoje mesmo, se tudo correr bem, Jorge, amanhã eu queria ir para o Pantanal, porque eu ficando um dia lá, me vale um mês de qualquer lugar do mundo, entendeu? Porque eu fico lá com os animais, eu vou com a pizza, vou com a minha cachorra, enfim, é super bom.
E essa é a essência do biólogo, mas a gente tem que aprender a negociar o nosso valor de mercado. E nós não temos treinamento em nenhum lugar que eu conheça sobre isso. Eu estou vendo algumas coisas melhorando nos Estados Unidos. Então, eu vejo, por exemplo, como tem muitas empresas de biotecnologia, o biólogo começou a ser visto de forma diferente. Você vai numa instituição como a Caltech, o biólogo, dependendo do treinamento que ele tem, é peso de ouro, né? Vejo que hoje especialistas em fermentação e micro-organismos de alta produção, tipo leveduras, bactérias, tem um valor altíssimo de mercado, tem um espaço gigante de trabalho de mercado. Então, eu acho que isso falta na formação do biólogo. A gente também aprender o outro lado, que é ganhar dinheiro. Porque é bonito a gente ser ideologista, trabalhar horas e horas a fio, eu acho lindo. Eu sou apaixonado por isso, não faço por dinheiro, nunca fiz. Mas é bom também ganhar um dinheiro, não é não, Jorge? Por que que não? Por que que se a gente trabalha tanto, por que não receber pelo que a gente faz, né? Bueno, Octavio, y para todas las personas que nos acompañaron en este espacio, nos tomamos estos otros 15 minutos pues, para aprovechar con Octavio su presentación. Excelente presentación, Octavio. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Me gustaría consultarte una última cosa y es, ¿qué mensaje le dejas a nuestros biólogos del programa de biología de nuestra Universidad de Antioquia? ¿Qué mensaje les darías para terminar? Eu acho que o biólogo, como é um estilo de vida, ele não deve nunca parar. Independente do que aconteça, porque eu escuto muito isso, né? O biólogo é uma profissão meio rejeitada, ele dá aula. Minha avó achava que eu ia fazer só exame de fezes, que eu não ia fazer mais nada. Então, na verdade, a mensagem que eu deixo para os biólogos hoje é: a nossa profissão nunca foi tão importante. Hoje, não só a biotecnologia, mas a biologia como um todo vai resolver muitos problemas da nossa sociedade. Então, às vezes, vocês estão aí meio tristes, acham que vão ficar pobres para sempre, que não vão ter dinheiro e não vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou falar para vocês porque, se vocês quiserem mesmo que esse negócio dê certo, dá certo. Eu não vou falar que é fácil, é um caminho difícil. Eu sei, Jorge sabe, todo mundo sabe, não é fácil. Exige dedicação, exige força de vontade, resiliência e tudo mais. Mas não parem, porque se vocês quiserem com que a biologia dê certo, vai dar. Isso é tranquilo, porque é a profissão do futuro, dentro do meu ponto de vista, e também do Bill Gates. Então, Bill Gates é um cara que acertou muitíssimo o futuro, e eu vejo assim como ele, que é um ponto importante. Bueno, profe Octavio, muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por la asistencia y por ver esta magnífica conferencia del profesor Octavio. Nuevamente, felicitaciones a todos nuestros biólogos y a todas las personas que participan en la formación de nuestros biólogos. Octavio, en su staff, dentro de su laboratorio, tiene egresados de nuestro programa. Tiene estudiantes de doctorado en este momento y estamos en el proceso de enviar más estudiantes para continuar con los procesos de investigación en las líneas que estamos trabajando en conjunto desde hace ya más de 10 años. Entonces es una oportunidad que queremos que se pueda aprovechar y podamos continuar en todo lo que queremos desde la aplicación del conocimiento en generación de bioproductos y en el desarrollo del ejercicio profesional de la biología. Muchísimas gracias nuevamente, que tengan un buen día, feliz día del biólogo nuevamente y que tengan un feliz retorno a sus casas si están en otro lugar y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, Oc, y hasta pronto. Hasta pronto.